Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus, sempre friso o privilégio que é estar na casa de Deus, templo de portas abertas, e você poder cultuar, juntamente com a igreja, o corpo de Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 5, irmãos. Nós estamos na campanha nacional ainda, glória a Deus, até 18 de junho, né? Glória a Deus. E essa semana a lição também traz um tema muito fervoroso. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Glória a Deus. Todos acharam? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 19, todos. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E todos dizem amém, glórias a Deus. Vamos para uma meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje eu li esse texto e veio ao meu coração dar prosseguimento. Falamos a semana passada o que significa ser cheio do Espírito. Há muitas pessoas que têm dúvidas a respeito de o que é ser cheio, ou o que significa ser cheio do Espírito. Alguém acha que ser cheio do Espírito é falar em línguas, é pular, é correr, é fazer manifestações. Isso faz parte, depende do temperamento de cada pessoa, não é? Pessoas extrovertidas, elas têm realmente esse comportamento, mas nunca você vai ver uma pessoa introvertida com esse comportamento. Sempre elas são mais calminhas, se alegra ali, glorifica a Deus ali e está cheio do Espírito, tal qual aquele outro que tem um temperamento explosivo, não é? E tem aquelas manifestações de pular, de correr. Cada pessoa é uma pessoa e o Espírito Santo sabe respeitar cada um de nós. Glória a Deus, não é? Mas nós explicamos para os irmãos que o que significa ser cheio do Espírito é mais ou menos assim. O apóstolo Paulo, ele usa um trocadilho de palavras quando ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir esse versículo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, ele está trazendo uma palavra por revelação divina, de que quando o homem se embriaga com vinho, o vinho tem álcool, né? Tem um teor de álcool muito forte, a pessoa fica embriagada e perde o controle das suas ações, perde o controle do seu senso normal. E o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que vinha do mundo pagão, exatamente adoravam a Baco, adoravam ao deus Dionísio e adoravam embriagados. E o apóstolo sabia que eles se embriagavam para exatamente perder o controle, não é? Alguém, um leigo diz assim, para perder a vergonha. Não sei como é que a pessoa perde a vergonha, não é? Mas ele diz assim: olha, fulano bebe para perder a vergonha. Na verdade é para ficar desinibido, não é? Porque o álcool exatamente vai lá na mente, vai lá no cérebro e tira aquele senso de razão do indivíduo, e ele faz coisas que nunca imaginou de fazer, porque está embriagado. Agora, o apóstolo Paulo está usando isso aí no sentido de dar uma ordem, né? Uma determinação, uma proibição: não vos embriague com vinho. E aí, na mesma frase, ele usa uma ordenança, ele diz: mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo está dizendo mais ou menos assim: olha, ao invés de vocês se embriagar com vinho para ficar desinibido, para perder o controle das ações de vocês, não é assim que deve acontecer agora. Vocês agora são de Jesus,
vocês agora devem se encher do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo tome conta da mente de vocês, do coração de vocês, das atitudes de vocês, da conduta de vocês. Deixe o Espírito Santo controlar vocês, e agora, cheio do Espírito Santo, vocês vão ter força, vão ter coragem, vão ser desinibidos, vão cantar, vão dar glória, vão adorar, porque vocês estão cheios do Espírito Santo. Então isso é mais ou menos o que Paulo está falando aí com respeito a encher-se do Espírito. Mas hoje eu não vou falar do significado de ser cheio do Espírito, eu vou falar das marcas que uma vida cheia do Espírito tem. Nós descobrimos à luz da Bíblia que existem marcas que o Espírito Santo impregna em nosso ser quando estamos cheios dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, no grego, tem duas palavrinhas para marca. E eu gosto de pesquisar isso porque nos ajuda, não é? Estigma é marca feita. Por exemplo, Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Marcas ali é estigma, que é marca feita. É alguém que fere, alguém que machuca, alguém que faz você sofrer, lhe deixa estigma, lhe deixa marca. Mas essas marcas que nós vamos falar essa noite é diferente, é charigma, quer dizer impressão do Espírito, selo do Espírito, propriedade do Espírito, marca do Espírito, sinais do Espírito de Deus na sua vida. É impossível que alguém viva uma vida cheia do Espírito e não tenha essas marcas que nós vamos falar esta noite. Mas eu queria nessa introdução lhe dizer que a obra do Espírito Santo na vida do crente, irmãos, ela é dinâmica. A obra, o trabalhar do Espírito na vida do crente é dinâmico. Ele põe marcas, ele põe selos, ele põe sinais, ele coloca a impressão dele. Glória a Deus. Você não precisa colocar na sua testa assim, uma faixa assim, dizendo, eu sou cheio do Espírito. O Espírito Santo se encarrega de colocar marcas na sua vida, que as pessoas olham para você e vê que você está cheio do Espírito. O Espírito Santo ele não é estático, glória a Deus, ele trabalha, ele é dinâmico, né? Desde a conversão, o Espírito Santo trabalha em nós, glória a Deus, né? Desde o dia que você se converteu, desde o dia que você foi convencido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito, não é? Jesus disse, ele convencerá. Então, desde aquele momento que o Espírito Santo trabalha, depois lhe converteu, outro trabalho do Espírito, lhe batizou, você foi batizado, outro trabalho. O Espírito não para, ele não é estático, não é parado, ele se movimenta, não é? Ele age na nossa vida, glória a Deus. E quando, irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito, é mais ou menos dizendo que eu preciso manter acesa uma chama que se acendeu no meu coração. Como é que eu faço para manter uma chama acesa? Como é que eu faço para manter um fogo aceso? Se o fogo é de lenha, é colocando lenha no fogo. Se o fogo é de carvão, é colocando carvão no fogo. Se é o fogo do Espírito, é jejum e oração. E o fogo do Espírito aceso no coração. Aleluia, glória a Deus. Agora, não nos confundamos com batismo com o Espírito Santo. Claro que para ser batizado tem que ser cheio. Mas viver uma vida cheia não quer dizer porque você é batizado com o Espírito Santo. Eu conheço inúmeros crentes que já foram batizados com o Espírito Santo e não vivem cheio do Espírito. Você conhece também? Eu conheço. Por quê? Batismo com o Espírito Santo é uma experiência única. Não é? Batismo com o Espírito Santo é uma experiência única. Você não precisa ser batizado mais de uma vez. Não é? Jesus só batiza uma vez. Agora, ser cheio do Espírito, você precisa ser cheio hoje, vai ser cheio amanhã, depois de amanhã, foi cheio ontem, foi cheio na festa, vai ser cheio domingo. Ser cheio do Espírito é uma obra dinâmica, continuada, diariamente. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu era jovem em Palmeira dos Índios, eu lembro, teve uma festa, Palmeira dos Índios, eu lembro até o pregador, pastor Gilvan, ainda é vivo.
Gilvan pregou e chamou para frente quem queria ser batizado com o Espírito Santo. Quem era batizado, mas não falava mais em línguas, viesse para ser renovado, para ser cheio do Espírito. E eu lembro que foi um irmão que não era batizado com o Espírito Santo, e a esposa dele era, mas disse que fazia anos que não falava em línguas estranhas. Ela foi. Foi feita a oração, Jesus batizou, Jesus salvou, trabalho abençoado. Não é? E quando levantaram da oração, eu estava na porta, e ele vinha com a esposa na frente falando línguas estranhas, e ele atrás chorando. Aí eu olhei para ele, não vou citar o nome dele aqui, porque ainda tem família que, por certo, pode estar me ouvindo. Mas eu olhei para ele e falei, irmão fulano, está alegre, não é, com Jesus? Aí ele disse, estou não, irmão, estou não. Eu digo, não está não? Ele disse, estou não. Eu digo, por que você não está não? Jesus já batizou minha mulher de novo e não me batizou ainda. Na mente dele, ela tinha sido batizada pela segunda. Não, Jesus não batiza uma pessoa com o Espírito Santo 2 vezes, só batiza uma. Agora você pode ser renovado, pode ser cheio do Espírito. Eu vou provar essa noite que no dia de Pentecostes a igreja toda foi cheia, falou em línguas, mas dias depois precisou ser cheio outra vez. E você vai sair daqui essa noite buscando para continuar ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, né? A ação do Espírito não é estática. Glória a Deus, é uma ação dinâmica. Nós precisamos sempre ter o mover do Espírito em nós. E o Espírito, ele nos mantém cheio da sua presença, renovando nossas vidas, através da renovação, né? Glória a Deus, cada dia o crente precisa ser renovado. Orar a Deus e Senhor, renova os dons na minha vida, renova, glória a Deus, os dons que eu recebi. Olha Paulo falando a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Glória a Deus, o que é despertar o dom? É reacender a chama. Glória a Deus, é colocar lenha na fogueira. Quem está entendendo a palavra? Agora tem crente que foi batizado com o Espírito Santo há 20 anos atrás, aí pega uma carteirinha, bota no bolso, batizado com o Espírito Santo. Ele acha que ele foi batizado somente para isso. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Ele levanta a carteirinha. Eu. Fala línguas estranhas? Falei há 20 anos atrás. Não, meu irmão. Você foi batizado com o Espírito Santo, foi uma experiência única que o Senhor lhe deu. Glória a Deus. Você naquele dia foi selado, naquele dia você foi batizado, você foi revestido do Espírito Santo, mas não é para ficar só naquela experiência. Você precisa buscar agora viver uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, sim ou não? Tinham. Lá em João 20 e 22, não é? João 20, 22, disse Jesus, estava com os discípulos e soprou sobre eles, e foi o que Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo. Eles já eram salvos, os discípulos já eram salvos? Já. São Lucas 10, 20, Jesus disse, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito aonde? Nos céus. Então já eram salvos, né? Já eram crentes, já tinham o Espírito Santo. Mas agora aqui a experiência, irmão, ser cheio do Espírito é passar a ser templo do Espírito Santo e conservar essa presença gloriosa no seu ser. Eu considero um dos maiores privilégios da vida do crente, ele conservar a presença do Espírito Santo. Ele se manter cheio do Espírito Santo. Ele não se acomodar, mas buscar sempre ter uma nova experiência, um renovo, aleluia, para viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Então guarde isso, há uma diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Não estamos questionando aqui que você não tem o Espírito. Glória a Deus. Não. Nem todos que dizem ter o Espírito Santo são cheios, nós sabemos disso. Mas se você creu em Jesus, você já tem o Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Já foi batizado com o Espírito Santo, glória a Deus, já foi batizado. Mas a experiência que nós estamos falando aqui agora é diária, é dinâmica, não é estática, não é uma coisa parada, não é única, é para se repetir, glória a Deus. Você foi cheio do Espírito no dia que foi batizado, foi glorioso? Foi. Então continue buscando para que outros dias você também sinta aquela presença gloriosa do Espírito Santo.
Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente ser batizado. Tem gente que confunde isso. Eu sou cheio que eu já fui batizado? Não. Eu falo línguas estranhas? Também não. Pastor, pelo amor de Deus, eu já nasci de novo? Também não. É outra experiência diferente. Glória a Deus. Pastor, eu fui batizado no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13, Paulo disse que foste batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Ali é a imersão do crente na igreja, no corpo de Cristo. Também não é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é a plenitude do Espírito Santo em nós. Você vive na plenitude do Espírito, sentindo comunhão com Ele, aleluia, sentindo a presença dEle, louvado seja o nome do Senhor. Aí a marca dada pelo Espírito é exatamente isso, você passa a viver uma vida íntegra, fiel à palavra, aleluia. Quem é cheio do Espírito tem essa marca, ele é fiel à palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito, ele tem compromisso com a palavra. Aleluia, guarde isso. É impossível alguém ser cheio do Espírito e não ter compromisso com a palavra. Não. Se você é cheio do Espírito, as marcas vão aparecer. Aleluia. Compromisso com a palavra. Diga glória a Deus por isto. Uma vida frutífera. Você é um crente frutífero. Glória, você produz o fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a graça de Deus abundante na sua vida. Você sente a graça de Deus lhe ajudando nas lutas, nas provas, nas dificuldades. Aquela graça, aquela presença vem para você. O que é isso? É a plenitude do Espírito Santo em você. Aleluia. Agora não confunda com batismo com o Espírito Santo. No batismo você é cheio do Espírito, mas viver uma vida cheia do Espírito ainda é mais do que o batismo com o Espírito Santo. Eita glória! Aleluia! É uma experiência que se renova. Aleluia! É uma experiência que se repete. Louvado seja o nome de Jesus. Atos 2 e 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Mas quando você chega a 4:8 de Atos, Pedro, outra vez, é cheio do Espírito Santo. Você chega em Atos 4:31, diz, e todos de novo foram cheios do Espírito Santo. Então, é mais do que batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência. Viver cheio do Espírito, essa experiência pode se repetir tantas quantas vezes você der lugar ao Espírito de Deus. Quem dá glória a Jesus por isto, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a plenitude, o ser cheio indica a marca, a dinâmica do Espírito na vida do crente. E o apóstolo usa aqui exatamente dois imperativos interessantes. No primeiro, ele usa a seguinte expressão: sempre, nunca façam assim. Nunca façam assim. Falando em relação ao vinho, a bebida alcoólica, o apóstolo diz, nunca façam assim. É o que diz o versículo no original. Nunca façam assim. Na segunda parte, quando Paulo diz assim, mas enchei-vos do Espírito, ele está dizendo, sempre façam assim. Então a primeira palavra é uma proibição. A segunda é uma ordenança. Aleluia, glória a Deus. Gordon Fee, um grande homem de Deus, intérprete das Escrituras, ele disse uma coisa interessante e eu guardei aqui para mim. Ele disse que o verdadeiro significado do segundo imperativo desse versículo não é usual, genitivo. Paulo não diz assim, sejais cheio do Espírito, assim como que falando para alguém que vai beber vinho, sejais embriagados. Não é isso que Paulo usa. Paulo usa um verbo aqui no imperativo auristo presente. É uma ordem e uma ordem repetida. É uma ordem e uma ordem que deve ser continuadamente. Você foi cheio ontem, é para ser cheio hoje e amanhã é para ser cheio outra vez. Você foi cheio ontem, pode ser cheio hoje e pode ser cheio amanhã. Aleluia. Ser cheio do Espírito é uma experiência gloriosa. Agora vem as marcas na vida de pessoas cheias do Espírito. Abra a sua Bíblia agora, vamos para Atos, capítulo 4, versículos 8 e 9.
Atos 4, 8, 9. Quem acompanhar a mensagem dessa noite vai ter alguns subsídios para a escola dominical de domingo. Vamos lá? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, quem é que está cheio do Espírito aí? Pedro. Eu pergunto, e no capítulo 2, Pedro não foi batizado? Pedro não estava com a igreja de Jerusalém? Foi. Todos foram cheios do Espírito. Não está escrito lá 2 e 4 de Atos? E todos foram cheios do Espírito. E Pedro estava lá no meio. Então Pedro foi cheio. Mas aqui no 4 e 8 diz de novo: e Pedro outra vez foi cheio do Espírito. Então Pedro cheio do Espírito. Significa dizer que essa experiência se repete. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual é a marca de Pedro aí? A ousadia. Ousadia. Olha diante de quem Pedro está se levantando. Irmão, lembra que quando Jesus foi preso, quem foi que negou Jesus diante de uma criada? Pedro. Covarde. Não é? Negou Jesus. Eu nem conheço esse homem. A Bíblia diz que ele praguejou. Né? Eu tinha um diácono lá num campo que eu trabalhei do interior. Ele disse que Pedro disse: se eu conheço esse homem, eu segue. Eu digo: onde foi que você achou isso? Onde foi, que Bíblia foi que você encontrou isso? Mas a Bíblia diz que ele praguejou, negou Jesus. Né? Negou Jesus. Mas agora, quem é que se levanta, irmão, diante daquela multidão? Diante dos principais do povo, dos saduceus, dos fariseus, das autoridades do templo. Quem é que se levanta? Pedro, cheio do Espírito Santo. Dê glória a Jesus mais alto esta noite. Eu estou essa noite lhe dando uma receita para você acabar com esse negócio de tremer. Vai falar de Jesus, é um tremedeiro tão grande no mundo. Eu já dei a oportunidade a um irmão para dar uma palavra, irmão, e tive que pedir perdão depois. Quase morre, passou mal, assim, uma tremedeira tão grande no mundo, derrubou até a Bíblia. Eu disse: vamos ver, o irmão vai dar um testemunho aqui. Ele, buf, derrubou a Bíblia. Aí apanhou e veio tremendo. Chegou aqui e leu aquele versículo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E não saiu daí. Depois de quando eu digo: me perdoe, meu irmão. Quase que eu lhe matava. Para que é que o crente precisa ser cheio do Espírito, irmão? Para ter o que, irmão? Ousadia. Escreva aí na sua Bíblia: ousadia. Pode estar quem tiver, pode ter a autoridade que tiver, seja grande, seja pequeno, seja lá quem for, o crente cheio do Espírito, ele se levanta e entrega a palavra. É a marca do Espírito, ousadia. Oh, glória a Deus. Vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9 e 10. Vamos ver outro aí cheio do Espírito. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Deixa eu fazer aqui uma ressalva. Tem um hino na harpa que foi escrito há muitos anos atrás, e eu creio que não corrigiram ainda isso por uma questão de ética, mas tem muito crente que acredita assim, que antigamente o nome era Saulo, e quando ele se converteu passou a ser chamado Paulo. Não é? Mas não é isso, irmãos. Saulo é exatamente um nome de origem hebraica, que vem de Saul, Shaul. Né? Então, para os judeus, era Saulo mesmo. Paulo é um nome de origem do latim. Paulos, pequeno. Então, como Paulo tinha duas nacionalidades, então, entre os judeus ele se identificava muito bem como Saulo, mas entre o povo de Roma, ele se identificava também muito bem como Paulo. Por isso que ele passou naqueles interrogatórios muito bem. Né? Deus prepara tudo direitinho, dá tudo certo. Quando Deus está no negócio, dá tudo certo. Saulo, que se chama Paulo, cheio de quê, irmãos? Não leiam forte: cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos nele. 10. Disse, foi que Paulo disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça,
não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Quem foi que diz isso, irmãos? Paulo. Como é que ele estava? Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Paulo está pregando a palavra para um procônsul, uma autoridade do governo. E ele creu na palavra. Está ouvindo Paulo já, gostando da palavra, recebendo a palavra, já se aproximando de pedir o batismo. Aí aparece um encantador, um feiticeiro, chamado Elimas. Leia o texto, leia o contexto para você entender a história. Aí esse Elimas chega querendo desviar o procônsul, querendo apartá-lo da fé. Ai, irmão, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: filho do diabo, você está perturbando a obra. Irmão, se fosse hoje um crente dissesse isso com outro, diz: misericórdia, irmão, tá na carne. Não está na carne não, está no osso. Está no osso o quê, irmão? Com essa qualidade de gente que quer perturbar a obra de Deus, cheio de malícia, cheio de engano. Filho do diabo, te conserta. Deixa de perturbar os caminhos do Senhor. Isso é bíblico, irmão. Você tem que ter autoridade de Deus. Agora, se você não tiver autoridade, ele fica... o camarada esculhambando a obra, atrapalhando o trabalho. Meu querido, meu queridinho, que querido, irmão. Se é filho do diabo, é filho do diabo. Se é filho de Deus, é filho de Deus. Você nunca vai encontrar um filho de Deus perturbando a obra do Senhor, querendo desviar alguém do caminho do Senhor, querendo apartar alguém da fé. Nunca! Aleluia! Então, nesta noite, nós estamos vendo aqui a marca do Espírito Santo na vida de um homem. Ele tem autoridade contra o pecado, autoridade contra o mal. Diga glória a Deus por isto. Paulo já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Lá no capítulo 9, lembra que Paulo já tinha sido batizado? Tinha, quando Ananias chegou lá, orou por eles. Paulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, me mandou aqui para orar para que tu sejas curado e sejas cheio do Espírito Santo. Naquela hora caiu as escamas dos olhos de Paulo, ele foi curado e foi batizado com o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu dava glória a esse Jesus maravilhoso. Vamos para Atos capítulo 11, versículos 21 a 24. Olha aí outro homem cheio do Espírito. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava onde? Em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé. Vai para Antioquia, Barnabé. Barnabé foi. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, ficou bochechudo. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele fez o que, irmão? Quem é cheio do Espírito Santo, quando vê a graça de Deus, ele se alegra. Se você vê um crente, irmão, que Jesus está salvando, que Jesus está batizando, e ele está com a cara feia, com raiva, esse crente está vazio, está desviado da graça de Deus. Mas um crente cheio do Espírito Santo é diferente. Quando ele vê a graça de Deus, o que é que ele faz, irmão? Ele se alegra. Glória a Deus. A gente lembra de coisa, não está aqui no escrito. Eu lembrei agora, eu fui trabalhar numa cidade, aí do Agreste, e cheguei lá, fazia 7 meses que não se convertia uma pessoa. Fizemos uma carta convite para auxílio pródigo, desviado, venham para a igreja, aí veio bem uns 20 para a igreja. Nessa noite voltaram 15. Irmão, fiquei tão alegre que perdi o sono. Morava, a casa pastoral era vizinha assim da igreja. Eu entrei quando saí do culto, aí tomei um banho, mudei a roupa, fiquei em pé na porta, olhando para as estrelas assim. Uma alegria tão grande que eu não tinha sono naquela noite. Depois um irmão foi em casa, acho que ele viu que eu fiquei na porta e voltou. Depois de muito tempo ele chegou. Aí disse: está alegre, pastor? Eu disse: ô irmão, quem é que não está alegre com um negócio desse? Se eu estava no culto, estava. Viu as pessoas que aceitaram? Vi. E o senhor está alegre por isso, é? Eu disse: é por isso mesmo. Disse: meu pastor não vai permanecer nenhum.
Glória a Jesus, meu Salvador. Irmão, nunca uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ver a graça de Deus e não vai se alegrar, irmão. Quem é que salva, irmão? Quem é que salva? Quem é que perdoa? Quem é que batiza com o Espírito Santo? Quem é que derramou o sangue na cruz do Calvário? Então, quando as almas vêm aceitar, é Jesus que está fazendo a obra, a glória toda dele. Barnabé viu a graça de Deus, se alegrou e foi exortar os irmãos, foi incentivar os irmãos para que eles permanecessem no Senhor. Dê glória a Ele por isto. Aleluia. Outra marca de um crente cheio do Espírito, Atos 7:55. Glória a Deus. Leia logo 6:3, aí tem o 6:3, não é? Glória a Deus. Quando eles foram escolhidos, escolhei, pois, irmãos, Atos 6:3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, de bom testemunho, cheios Então, para ser diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Tem gente que está brigando para querer mais cargo e não está nem ainda com a qualidade de ser diácono. Porque para ser diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus mandou escolher lá na igreja primitiva, disse assim: escolhei varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e constitua sobre esse importante negócio. Então, é uma marca, glória a Deus. Por que ser cheio do Espírito? Agora, veja 7:55. 7:55. Glória a Deus. Mas ele, leiam comigo, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quem foi esse? Estevão. Olha para que é para ser cheio do Espírito. Olha por que é que eu preciso ser cheio do Espírito. Porque um crente cheio do Espírito, na hora que a pedra começa a rolar, que começam a lhe atirar pedra, você não devolve as pedras, você não parte para cima das pedras, você olha para o céu e vê Jesus em pé à direita de Deus trabalhando por você. Joga a mão direita assim para o céu esta noite. Dê um glória a Ele esta noite. Eu não sei se estão te atirando pedras, aleluia, mas esta noite receba esta palavra, se encha do Espírito, seja cheio do Espírito, e você vai olhar para o céu, vai ver o céu aberto, e vai ver Jesus em pé, olhando para você, aleluia, defendendo você, aleluia, quem glorifica o nome do Senhor, né? Veja outra marca do Espírito, Filipe agora, aleluia, Atos 6, 8, 5 a 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, o que é que ele fazia? Lhes pregava a Cristo. No versículo 5, quando foram escolhidos os diáconos, Filipe estava lá no meio, estava Estevão, estava Filipe, cheio do Espírito. Na hora da perseguição, Filipe correu para Samaria. Saiu de Jerusalém. Ali eu aprendo uma lição tremenda. Às vezes Jesus fica mandando a igreja: sai para evangelizar, sai para evangelizar, sai para evangelizar. E a igreja: não, está tão bonzinho aqui, ar-condicionado, pastor, os banquinhos tudo fofinho. Glória a Jesus. Eu lembro que quando chegaram esses bancos acolchoados aqui na igreja, uma irmã disse para outra, e eu soube, disse: eita, agora a igreja é bom para a gente cochilar. Igreja não é lugar de cochilar, igreja é lugar de adorar. Igreja é lugar de cantar, de glorificar a Deus. Aleluia. Mas os crentes de Jerusalém ficaram assim, acomodados. Tá bonzinho aqui, tem ar-condicionado, tem som. Oh, pastor, que maravilha. Aqui está sentado, aqui só recebendo. Os porteiros lá de fora guardando a igreja. Aí veio a perseguição. Quando vem a perseguição, vamos ver agora a marca de quem é cheio do Espírito. Filipe desce correndo para Samaria.
calado, boca fechada, sem abrir a boca. Foi assim, irmão? Saiu e lhes pregava a Cristo. Por onde passava era pregando a Cristo. Era a crise, era o aperto, e ele pregando a Cristo, pregando a Cristo, pregando a Cristo. Oh, irmão, se eu fosse você, eu dava um glória ao Senhor. Veja a igreja, Atos 4:31. Atos 4:31. Aleluia. E tendo eles orado, eu quero toda a igreja lendo. 1, 2, 3. Tendo eles orado. Primeira coisa que eu quero deixar aqui registrado: não haverá crente cheio do Espírito Santo que não gosta de oração. Ser cheio do Espírito não se vende no bom preço. Ser cheio do Espírito não se adquire em festa. Porque é que tem gente que nas festas se enche, se alegra, no outro dia está vazio. Porque ele não mantém o vaso na presença de Deus, em oração, em comunhão com Deus. Glória a Deus. Muitas vezes até fica o ano inteiro vazio, o vaso racha. Na festa até que vem azeite, mas o azeite, olha, sai pelo ralo. No outro culto, parece que Jesus não batizou ninguém, parece que ele não foi batizado, nunca mais fala em língua, nunca mais glorifica a Deus. Meu Deus do céu, não é assim não. Se é cheio do Espírito, é para permanecer cheio da presença dele. Tendo orado. Qual é o segredo? Oração. Qual é o segredo? Oração. Qual é o segredo? Diga, igreja. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. 1976, não me falha a data, em Palmeira dos Índios, numa manhã missionária, a igreja tinha passado uma campanha de oração, vários meses de oração, e eu lembro que naquela manhã missionária, Jesus mandou tanto poder na igreja, foi tanto crente batizado com o Espírito Santo, pecadores correram para a porta da igreja, a igreja ficou rodeada de pessoas para ver aquela manifestação do Espírito Santo. E vocês querem saber o que houve? Não é só eu que digo isso, não. Várias pessoas que estavam ali testificam isso. O lugar se moveu literalmente. Os vidros das janelas, as janelas eram de vidro assim, se quebraram. Depois foi procurado pedra, não tinha pedra. Foi comprovado que realmente o lugar tinha se movido com o poder de Deus. Dê glória a Deus. Dê mais outro glória a Deus. Tendo orado, moveu-se o lugar. Tendo orado, moveu-se o lugar. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Marca do Espírito Santo: ousadia, 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 coragem, 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 glória a Deus. No versículo 21 tem uma outra marca aí, a 7ª marca do Espírito que eu queria falar essa noite. Carta aos Efésios 5, 21, 18, 21. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É a 7ª marca do Espírito na vida de um crente cheio do Espírito. Ele se sujeita. Aleluia. Eu creio que a melhor prova de alguém cheio do Espírito, ele é quebrantado e ele é humilde. Aleluia. Você nunca vai encontrar um crente cheio do Espírito, orgulhoso e soberbo. Porque uma marca do Espírito na vida de quem anda cheio do Espírito Santo é quebrantamento e humildade. Capítulo 2 de João, Jesus operou o primeiro milagre do seu ministério, Caná da Galileia. Qual foi a primeira ordem de Jesus? Enchei essas talhas. Primeiro as talhas foram cheias. Depois que as talhas foram cheias, ele transformou água em vinho. Depois que transformou água em vinho,
o mestre Sala chegou para provar. E depois que o mestre Sala provou, diz que muitos creram em Jesus. Primeiro tem que ser cheio. Primeiro tem que ser cheio. Primeiro tem que ser cheio. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros. Capítulo 3 de João, versículo 7. Aí João disse assim, ó: o homem não pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. A autoridade vem do céu. Ousadia vem do céu. Coragem vem do céu. Aleluia. O Espírito Santo faz isso na vida de uma pessoa. Autoritarismo não é autoritarismo, é o poder imposto. É alguém querer impor autoridade. Não funciona. Especialmente no século XXI. Até o século XX ainda, autoritarismo ainda funcionava. Hoje, não mais. Não mais. Mas a autoridade vem do céu. É Deus quem dá autoridade do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquele que está cheio do Espírito, Paulo disse que ele se sujeita uns aos outros. Ele tem quebrantamento. O coração dele é quebrantado. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, às vezes eu fico olhando na igreja. Tem crente, irmãos, que Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Jesus pode salvar. Jesus pode mandar um caminhão de bênção do céu. Poder, pode mandar. Ele não dá glória a Jesus. Eu não sei se você já sentou perto de uma pessoa dessa. Eu fico até com medo de sentar perto de uma pessoa dessa e pegar Covid com ela. De tão fria que ela é. Não dá glória a Jesus. Agora eu vou dizer um negócio aqui sério aqui agora, irmão, que eu já vi. Agora essas pessoas, você pega um microfone e dê a ela. Não tem ideia que quando pega no microfone assim, eu sou Deus, eu sou Deus. Sem nenhum quebrantamento, sem nenhuma humildade, sem nenhuma humilhação. Não ora, não chora, não dá glória a Deus, não se humilha na presença de Deus. Meu querido, esta noite nós estamos aprendendo que uma das marcas do Espírito Santo na vida do homem é ele ser quebrantado e humilde. Oh, glória a Deus, chore na presença de Deus. Se você não tem lágrima, peça para Jesus dar. Eu já vi que tem crente que tem olho de papagaio, irmão. Que é um olho de papagaio? Papagaio não chora, não. Pode dar no papagaio, faça ver, ele não chora, o olhinho dele fica do mesmo jeito. Pois tem crente que é o olhinho de papagaio. Não chora, não ora, não dá glória, não se alegra, não fala línguas estranhas. O Espírito Santo vai te pegar. No ministério do ensino, a gente encontra isso aí facilmente, quando você ensina a palavra de Deus. Donald Dio, o grande exegeta da Bíblia, ele colocou 3 tipos de pessoas em relação a ouvir a palavra. Ele disse que muitos ficam ofendidos. Tem pessoas que ficam ofendidas com a palavra. Você pregar a palavra, ela se ofende. Outro diz, não, eu não concordo. Não concordo com essa pregação. E outros não se deixam ensinar. Não aceitam serem ensinadas. Aqueles que ficam ofendidos, muitas vezes, vão embora da igreja. Eu já vi, você já viu também? Pessoas estão no culto, se ele não gostar da palavra, se a palavra toca nele, ele pega a Bíblia, bota debaixo do braço, já deu para mim. Então você veio aqui para receber massagem no seu ego. Você veio para aqui para ser massageado, para ser adulado. Não, aqui é palavra de Deus e Deus fala do jeito que Ele quer falar. Tem deles que vai embora ofendido. Eu não concordo. Eu não concordo com isso que o pastor está dizendo. Em Maceió, eu não ia dizer o lugar, mas disse já. Mas também ninguém sabe já. Eu estava perto de um irmão num trabalho, isso faz muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Ainda era o saudoso pastor. E o pastor, na reunião, era uma reunião
de obreiro. O pastor estava convidando a igreja para um período de oração, uma campanha de oração. Irmão, preste atenção nisso. É sério isso. Aí o irmão, na hora que o pastor começou a tratar, ele levantou e foi para o banheiro. O pastor tratou tantos dias de oração, eu quero as igrejas orando, porta fechada, bababá. Quando terminou, aí ele ia chegando do banheiro. Ele foi chegando, aí o pastor disse: quem está de acordo, fique em pé, levante a mão. Ele ficou sentado. Aí eu estava ao lado dele, eu disse: irmão, o senhor não concorda nisso? Concordo não. Eu disse: mas o senhor ouviu, foi o que o pastor falou? Ele disse: ouvi não, mas não concordo. Como é uma coisa dessa? Eu não ouvi não, mas não concordo. Não tem pessoas assim, irmão? Ele é do contra. Se você disser que isso aqui é ferro, ele diz: não, é madeira. É do contra. Não é marca de quem é cheio do Espírito Santo. Glória seja dada o nome. Outros não querem ser ensinados. Outros não querem. Olha, irmão, observe isso na igreja. Um crente que não quer ser ensinado por ninguém é um mau sinal. É uma marca que ele é um crente vazio do Espírito Santo. Ninguém me ensina aqui. Eu não aprendo aqui com ninguém. Eu sei mais daqui do que todo mundo. Para quê? Para que eu ir para culto de doutrina? Aprender o quê? E olha que eu já trabalhei em igreja que tinha pessoas assim. Eu mandei, inclusive, alguém falar com essa pessoa, mandei uma comissão ir lá. Pergunta aquela pessoa, tinha até cargo na igreja, por que ela não veio para o culto de doutrina? E ele mandou dizer assim: pergunta o pastor, o que é que eu vou aprender lá? Eu já sei, era como se assim, eu já sei de tudo. Ainda que você sabe de tudo, mas e o exemplo que você tem que dar para os outros? E a necessidade que você tem de ouvir a palavra para alimentar a sua alma. Meus amados irmãos, é muito sério isso, meus irmãos. Quando a pessoa está cheia do Espírito, ela é quebrantada. Diga comigo, quando a pessoa, não diga forte, diga quando a pessoa é cheia do Espírito, ela tem humildade, ela tem quebrantamento, ela chora, ela aprende, ela ouve, ela adora, ela cultua a Deus. Ah, pastor, eu não vou para a igreja mais não, porque aquele dirigente não me dá oportunidade para cantar. Aquele irmão não me dá oportunidade para pregar. E você vem para o culto é para cantar e para pregar, meu irmão? Sabe que tem crente aqui que diz isso, irmão? Eu não vou para a igreja não, que eu já fui 2 cultos e não cantei e não preguei. Eu pergunto, irmão, cultuar a Deus é cantar e pregar? Não! Cultuar é adorar, é louvar, é cantar. Faz parte do culto, mas o culto é uma oferta, é uma adoração ao Senhor. Quem veio adorar a Deus aqui esta noite, irmão? Eu sei que os pastores não são perfeitos. E muitas vezes você não é obrigado a aceitar todo tipo de ensino do pastor. Eu sei disso. Mas uma pessoa cheia do Espírito, nunca ela vai pegar a Bíblia e sair do culto. Nunca. Nunca ela vai se levantar e discordar de quem está ministrando a palavra. Nunca. Se alguma coisa sai que você não concorda depois, particularmente, cheio do Espírito Santo, cheio de amor, venha cá, meu pastor, meu pregador, meu irmão, venha cá. Olha, aquilo que você disse, eu entendo de outra forma. Como é que o irmão entende? Vamos conversar aqui. Quem é cheio do Espírito age dessa forma. É diferente porque ele se sujeita uns aos outros. É muito fácil. Eu vou falar aqui em outro culto, o crente cheio do Espírito, ele canta hino, ele canta salmo, ele adora, né? Ele canta cântico espiritual. Mas hoje eu fui para o último degrau. Ele se sujeita aos outros. Deixa eu ver um glória a Deus da igreja esta noite. Ao invés de ficar ofendido, ao invés de sair zangado, aleluia, o crente cheio do Espírito, ele tem um espírito dócil. Aleluia. Ele é uma ovelha, aleluia, glória a Deus, ele é cortês, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Aí o fruto do Espírito aparece. A marca agora é do fruto
do Espírito. Veja lá, Efésios capítulo 5. Vamos para Efésios capítulo 5, 9 e 10. Aleluia. Porque o fruto do Espírito está em que, irmão? Toda bondade, justiça e verdade. Olha aí a marca do Espírito. Crente cheio do Espírito é aquele que produz o fruto do Espírito. Não se conhece um crente pelos dons, irmãos. Se conhece pelo fruto. Vou repetir isso. Não se conhece o crente pelos dons, se conhece pelo fruto. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Eu gosto de pesquisar a palavra bondade no grego, agathosune, quer dizer exatamente zelo pelo bem. Zelo pelo bem, repulsa ao mal. Isto é, quem produz o fruto do Espírito, porque é cheio do Espírito, ele tem repulsa ao mal. Ele não faz mal a ninguém, irmão. Ele não faz mal a ninguém. Glória a Deus. Ele tem zelo pelo bem. Ele só gosta das coisas do bem. Glória a Deus. A Bíblia diz que Barnabé era um homem de bem. Oh, que coisa linda, um homem de bem. Uma mulher de bem na igreja, cheia do Espírito Santo. Ele tem repulsa, aleluia, ao mal. Glória seja dado o nome do Senhor. Diz aqui, o texto diz que tudo dele é pelo bem. Ele só quer o bem, a bondade é a prática do bem, a prática do bem. Benignidade é o sentimento do bem. Você sente de fazer o bem, mas bondade é quando você pratica o bem. E o crente cheio do Espírito tem essa marca, o fruto do Espírito. E esse fruto está em que, irmão? Em toda bondade, justiça e verdade. Diga glória a Deus por isto. Aleluia. Ousadia, já falamos aqui esta noite. Coragem para denunciar o pecado. Veja Miqueias capítulo 3, versículo 8. Me passou esse texto aqui. Miqueias 3. Olha que texto maravilhoso. O que é que o profeta Miqueias está falando para a gente aqui? Mas de certo, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Eita! Vamos repetir toda a igreja. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. E de juízo, e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Eita, glória a Deus! Só o crente cheio do Espírito do Senhor. Só o crente cheio do Espírito do Senhor. Em um mundo de tanto pecado, de tanta maldade, de tanta violência, aleluia, tem que estar cheio do Espírito do Senhor. Eu vou usar a expressão agora de um colega que ele diz assim: tem que estar cheio até a tampa. Tem que estar cheio, saindo assim, derramando-se. Glória a Jesus, cheio, cheio. Diga quem está perto de você aí, tem que estar cheio, cheio do Espírito, cheio de poder, cheio de força, cheio. Aleluia. Quando eu vi o pastor Ronaldo aqui pregando esses dias da festa, eu lembrei. Eu fui lá para uma aldeia. Fui eu, a irmã Miriam e o pastor presidente lá daquele campo. E ele, quando ia com a gente no carro, não sei se era testando, né? Acho que era fazendo uma experiência. Ia para uma aldeia, os índios só falam no dialeto, cena. Aí, quando a gente chegou lá, parou o carro, já vi o barulho. Aquele barulho. Aí eu fiquei assim arrodeando pela frente da igreja, olhando para ver se enxergava o que era aquilo. Aí ele viu, né, que eu estava olhando. Mas pastor, está vendo aquilo lá? Estou. Aquilo ali é um dos maiores Xangô aqui da região. Aquele Xangô ali é tão forte que mata a gente. Eles fazem macumba ali que mata a gente. Eles criam cobra e ele manda a cobra ir na casa da pessoa morder a pessoa. Eles têm abelha ali, eles mandam a abelha vai voando e
pica a pessoa lá que eles mandam. Eles têm uma comunhão tão grande com o diabo. Já mataram gente. Mais ou menos assim, não dava 100 metros da congregação. E eles tocando lá. Eu digo que isso é sempre assim. Eles, todo dia que a gente vai fazer culto aqui, eles começam a tocar lá. Se o senhor vai pregar aqui. Eu digo, Jesus, quase que eu faço com o meu irmão. Me segura, Jesus, né? Me segura, Jesus. Então fomos para o culto, fomos para a reunião. Irmão, e a igreja começou a orar. Agora uma coisa eu notei ali. A igreja de criança, adolescente, jovem, adulto e ancião. Quando deu, era de manhã, a escola dominical. Quando deu 8 horas da manhã, todos de joelho clamando em oração a Deus. Eu não lembro se eu vi alguma vaga, era uma igreja quase do tamanho dessa aqui, sem galeria. Aquela igreja comprida, assim, sem piso. Mas os irmãos tudo orando ali, menina agachada em cima de tijolos, né, de bloco, que eles estavam fazendo uns blocos ali, e aquele menino tudo falando língua, glorificando a Deus, aquela oração, fogo aceso. Ah, irmão, aquela presença de Deus nos dá uma autoridade tão grande. A gente percebe que o inimigo quer chegar, mas não consegue chegar. E eu comecei a pregar ali, eu lembro que eu preguei no Salmo 121. Comecei a pregar sobre os montes. E quando eu estava ministrando a palavra, daqui a pouco entrou um abelhão assim na congregação. Aquela abelha grande assim. E começou a rodar, digo, Jesus. E a igreja em São Miguel dos Campos, Jesus. Eu fiquei orando em espírito. Senhor, tem misericórdia. Vou continuar. E continuei pregando. E aquela abelha rodou. E a igreja orando, a igreja repreendendo. Daqui a pouco aquela abelha aprumou com a porta da frente. Ó, foi embora. 7 almas aceitou Jesus como Salvador. As pessoas caíam no chão, Jesus libertando. Glória a Deus. Irmãos, só cheio do Espírito do Senhor. Levante a sua mão para o céu, feche os seus olhos. Diga Jesus, diga alto, diga Jesus. Nesses últimos dias, diga eu preciso. Diga alto, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. O rabalabaxeri andalabarabachada lalabai. Ambalalabaxerebicanda labachura labacanda labalabarabaia. Pastor, como é que eu vou me encher nessa noite? Abre bem a tua boca e eu encherei, diz o Senhor dos Exércitos. Com a boca fechada você não recebe nada e volta para casa do mesmo jeito. Não tem pastor que pregue, não tem hino que preste, não tem cantor que cante, porque você não abre a boca para glorificar a Deus. Adore, adore. Quem vai abrir a boca para dar glória a Deus nesta noite? Se eu fosse você, eu rasgava, eu dava o maior glória a Deus. Mas de certo eu estou cheio da força do Espírito do Senhor. Mas de certo eu estou cheio da força do Espírito do Senhor para anunciar a transgressão, aleluia, a Israel e o pecado de Jacó. Eu estou cheio da força do Espírito. Deixa eu ver quem está cheio da glória a Deus nesta noite. É impossível você estar cheio e ficar com a boca fechada. Se eu fosse você, eu se levantava e dava o melhor glória nesta noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quem pode ficar de pé e dar um glória bem forte nesta noite? Eu creio que se essa igreja se levantar cheia do Espírito Santo, essas mazelas, essas molestas que estão atingindo aí a cidade, a igreja, vai ser repreendida em nome de Jesus. Levante a mão direita para o céu. Autoridade, a autoridade vem do céu, a autoridade vem do céu. Autoritarismo é poder imposto, mas a autoridade vem do céu. Ora, baixe, rebicana lá, baixe, rebiana lá, baixe. O mal que está indo em direção a você, essa noite vai ser repreendido pelo poder do Espírito Santo. O mal que está sendo enviado para a sua casa, você vai levantar a mão essa noite em direção à sua casa e vai repreender em nome do Senhor. E o mal vai bater em retirada.
Levante a mão com autoridade, só quem está cheio, só tem autoridade quem está cheio. Se você não está cheio da glória, abra a boca que Jesus vai lhe encher. Se vire para sua casa, se volte para sua casa. Onde é que está a sua casa? Para que lado está a sua casa? Eu não faço isso todo culto, irmão. Eu não faço isso todo culto. Mas eu senti essa noite de fazer isso agora. Alabachuricandalaia. Ordenar que todo mal caia por terra, caia por terra, caia por terra, caia por terra. Satanás, caia por terra. Ai! Ordene em nome de Jesus. Diga: eu estou cheio do Espírito Santo do Senhor, da força do Espírito do Senhor, para declarar guerra contra o mal. Isso é quando a autoridade de Deus desce na igreja. Mas humilde é a coisa mais linda que eu acho. Você vai ensinando a palavra no mundo natural. Mas quando desce a autoridade, muda tudo. Força do mal estão batendo em retirada. O império das trevas está dando marcha ré. Na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho, na tua rua.